Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindo a vocês que estão chegando. Oi, Gisela. A gente vai dar início a mais uma live promovida pela Atefago, Associação de Terapia de Família de Goiás. Oi, Lorena. Essa live foi especialmente programada nessa data, porque segunda-feira foi o Dia Nacional da Adoção e a gente está fazendo uma série de atividades essa semana pela Semana da Adoção aqui no estado de Goiás, né? E nós vamos então aguardar a Ângela Baioca entrar, que é nossa parceira no nosso trabalho com terapia de família vinculada à adoção, né? Enquanto a Ângela se organiza para entrar, eu vou falar um pouquinho do grupo de... Oi, Ângela, pede para entrar. Pede para entrar que eu te aceito. O grupo de apoio à adoção, que a gente chama de Conviver Geago, é uma organização não governamental, né? Já tem 20 anos que existe, agora em junho vai completar 20 anos de existência. E como toda organização não governamental, ela nasce de demandas muito específicas da sociedade civil, né? O grupo de apoio à adoção nasceu no primeiro momento de uma demanda de pais e mães adotivos, do qual eu participei, né? Fui cofundadora do grupo de apoio à adoção, sou mãe por adoção. E nesse primeiro momento, a demanda era para que a gente sentia falta, depois que terminava, se encerrava o processo de adoção, a gente sentia falta de ter um espaço para conversar sobre esse pós-adoção, sobre as vivências da construção de vínculos numa família adotiva, né? E a partir daí, né, uma mãe adotiva chamada Vani, assistente social, ela já conhecia o trabalho do grupo de apoio à adoção, ela tinha feito a primeira adoção do filho dela em São Paulo, com o apoio do grupo de adoção Acalanto, lá de São Paulo, e ela então organizou uma primeira reunião e convidou a diretoria do Acalanto para vir aqui contar para a gente como funcionava um grupo de apoio à adoção. E aí a gente começou então a promover algumas reuniões entre nós para conversar sobre o que nos mobilizava, do que sentíamos falta, né? Eu estou aguardando a Ângela entrar. Ângela, se você não conseguiu entrar, não viu o convite, sai e entra de novo, tá? Que aí o convite aparece de novo, ok? E na época, então, a gente começou a fazer reuniões, né, de famílias. Começamos... Vai, Gisela, você que enviou uma solicitação? Sai e volta, Ângela, para aparecer novamente o convite. Grazi, orienta a Ângela. Aí, Gisela. Estamos, Cíntia. A Cíntia está falando que nós estamos juntas no Guia da Adoção, que a Cíntia coordenou, um livro fantástico, né? Um super livro, né? Que eu e a Ângela escrevemos um capítulo, né? E participamos desse livro, que é realmente um livro muito legal, que aborda todos os lados da adoção, né? E então, continuando, né, a gente começou a fazer reuniões, né? O primeiro passo foi a gente fazer reuniões
com as famílias adotivas, tentar ouvi-las, tentar passar também a nossa experiência, e ouvir e trocar, né? O maior, a maior. Vai dar certo agora, se a Ângela entra. Então, naquele momento, oi, Ângela, Oi, tudo certo? tudo certo. Ah, então tá. Enquanto você não entrava, eu estou contando um pouco a história do grupo, tá? Tá. Do conviver, Uhum. né? Então, estou falando que a gente começou com pais e mães adotivos que sentiam falta de um espaço para trocar experiência, falar das suas angústias, necessidades. E na medida que a gente foi entrando, na realidade, nesse mundo, porque é um universo, né? A questão da adoção, a gente acabou descobrindo que é um universo, né? E foi mudando, né? Como toda ONG, assim, por exemplo, como a Tefago é uma ONG, né? Toda ONG tem a sua causa que mobiliza, que faz com que você se envolva, com que você deseje trabalhar por aquela causa, né? E que faça o trabalho voluntário que as ONGs mobilizam, né? E a gente foi mudando a causa. A primeira causa era as famílias adotivas, né? Praticamente o atendimento aos adultos, mas com a evolução desse trabalho, a gente foi migrando para entender que a causa não é essa, que a causa é a criança. A nossa causa é que toda criança tenha direito de crescer numa família. A nossa causa é fazer de tudo que a gente puder, e mais um pouco, para que nenhuma criança e adolescente tenha que crescer dentro de um abrigo, porque crescer num abrigo é muito ruim, crescer afastado de família é muito ruim. Então, a nossa causa é essa, né? A nossa causa é a criança, né? E aí a gente começou, então, a modificar um pouco o formato de trabalho, a compreensão do trabalho, a ideia, os objetivos, os propósitos, enfim, a gente tem uma série de ações, mas mais ou menos em 2006, já tem 14 anos, né? Um dia conversando com a Ângela, a gente começou a trocar ideias sobre essa questão de fazer trabalho voluntário, né? E a Ângela fez uma proposta e a gente iniciou um projeto, que eu acho que é esse que vai ter o tema da gente conversar hoje, né? Que foi criar uma clínica social dentro do grupo de apoio à adoção. A gente chama essa clínica social específica de Núcleo de Apoio Psicossocial à Adoção. Né? E esse trabalho, então, a gente tem, né, desde 2006, a gente tem vários psicólogos que participam e estudam e atendem, né, fazem a parte prática do acompanhamento terapêutico das diversas situações. Né? A Gisela, que estava aí me cumprimentando, foi uma das primeiras psicólogas a participar, né, dessa nossa clínica social. Várias pessoas que estão aqui participando dessa live passaram ou estão, né, participando atualmente. Graziella, né, também já há muito tempo participando, enfim, várias pessoas que estão aí fizeram parte dessa história, estão fazendo parte dessa história, né? E o que é que a gente trabalha nessa ideia? O que a gente foi aprendendo? Né? A ideia é assim, o que a gente aprendeu, né, usando a metodologia da terapia de família, que é uma questão que a Ângela domina. Né? A gente criou uma proposta que toda segunda-feira de manhã a equipe de psicólogos, são 10 psicólogos, se reúne para fazer um grupo de estudos e supervisão de casos, que a gente chama de supervisão clínico-institucional. Né? Mais para frente, a gente vai falar um pouco do porquê clínico-institucional. Né? Assim, eu só vou adiantar assim, que a Ângela assume mais a parte clínica, eu assumo mais a parte institucional, mas na prática a gente se mistura. Né? E para mim passar a palavra para a Ângela, eu vou só falar da questão da visão sistêmica, né? Na realidade, como que a visão sistêmica chega, né? Proposta pela terapia de família chega nisso, né? A gente trabalha com as relações afetivas que envolvem três partes.
né? Tirando a questão institucional, a questão clínica mesmo. No processo de adoção, envolve a família biológica, a família de origem da criança, a criança e a família que vai adotar. Então, é um triângulo aí, né? A visão de trabalho da gente tem que abordar esse triângulo, né? Não é uma coisa só de atender a criança ou só atender o pai e a mãe, né? Mas de abordar esse triângulo como um todo. Essa é a nossa visão sistêmica, né? Sendo que a gente tem, como eu falei do começo, né? A nossa causa é a criança, né? Ela é o ponto base, é o ponto prioridade. A gente tenta trabalhar com a visão de o que é melhor para essa criança, não para os adultos, né? A gente considera, escuta, apoia os adultos, mas a criança é prioridade nesse triângulo, né? Então, começando por aí, por essa visão sistêmica que envolve basicamente esse triângulo, né? Eu vou passar a palavra para a Ângela, falar um pouco, né, desse trabalho, né, dessa visão sistêmica na terapia da adoção, né, como a gente trabalha isso, porque às vezes a gente enfrenta situações muito doídas, muito difíceis, né? Então, eu queria passar agora a palavra para a Ângela, se apresentar, falar e começar a falar um pouco dessa clínica social e dessa visão sistêmica da terapia de família que a gente usa. Realmente, quando, né, nós começamos a fazer esse trabalho com o grupo de clínica psicossocial e institucional, para mim também foi um momento de aprendizado e foi um momento diferente. A Cíntia, que está aqui, a Cíntia Ladvocati, deve lembrar, eu até levei uma vez, num congresso de terapia familiar, uma discussão, porque o que acontecia? Em Goiânia, nós tínhamos poucas pessoas que estavam habilitadas ou que tinham desejo de se tornar um terapeuta voluntário. Para esse trabalho, nós precisamos de terapeutas com especialização clínica. Pessoas que tenham experiência clínica e que tenham vontade de trabalhar com família e de vontade de ser voluntário, né? Então, nós tínhamos, assim, grandes desafios. E, no começo, nós tivemos várias pessoas que tinham especialização em terapia familiar, mas outros tinham especialização em outras escolas de terapias, né? Outras escolas clínicas que não eram sistêmicas. Quando a gente diz terapia sistêmica, né, a gente pensa logo em família, em grupo, em trabalho, né, psicossocial, a gente estende o nosso leque. Quer dizer, o olhar não vai só para o indivíduo, o olhar vai para um sistema de relações. Vai para e o que o sistema causa e o que as pessoas podem fazer dentro desse sistema, né? Então, são as inter-relações. E aí, eu comecei a dar uma supervisão, fizemos essa proposta, eu e Vera, uma supervisão para pessoas que também não eram da terapia sistêmica, que não, né, tinham feito trabalhos clínicos dentro de outras abordagens às vezes mais para as terapias individuais ou para outras metodologias. Então, nós começamos a fazer esse trabalho com as pessoas, que na verdade é uma supervisão tanto para pessoas que sabem o que é terapia sistêmica, como as que não sabem, né? Então, também é uma supervisão, é um trabalho, vamos dizer, é uma comunidade de aprendizagem. É uma comunidade onde todos nós aprendemos. E eu entrei, né, no grupo de apoio à adoção do Conviver, também por uma grande curiosidade, porque eu trabalhava com terapia familiar, sempre trabalhei com alguma atividade voluntária, faz parte de mim, e queria fazer essa conexão junto com o trabalho da Vera, que nós, além de tudo, somos amigas. E aí começamos a trabalhar. E esse trabalho se tornou um trabalho, Verinha, é bom lembrar, né, inédito no Brasil. Nós temos esse pioneirismo de termos inaugurado no Brasil, embora não somos ainda a principal capital em termos de quantidade de adoção, ou, né, não somos um estado que tenha muitos grupos de apoio à adoção, somos ainda, né, um território assim, mais tímido, né, para a expansão dessa questão da adoção, mas
esse trabalho institucional dentro do Conviver, junto com a Tefago, então eu vou falar também junto com a Tefago, por quê? Porque exatamente nesses 14 anos, a Tefago só tem 10 anos, comemora agora no segundo semestre, mas eu já tinha o NUGEF, que era um núcleo de estudo de família, então eu já estava, vamos dizer, semeando o que seria futuramente a Tefago. E falei, não, é aqui que nós vamos fazer, né? Então, as duas ONGs vão se conversar, né? O Conviver vai conversar com a Tefago com o NUGEF, vamos estabelecer, né, muitos trabalhos por aqui. E assim foi feito. Então, foram passando, né? A Vera fala em 10, mas nós já tivemos 12 participantes, e sempre temos pessoas querendo entrar, pessoas que passam alguns anos e saem, pessoas que ficam sempre. Então, há um rodízio, mas um rodízio muito saudável. Nós temos um programa, né? Então, os terapeutas que se tornam ali, né? Terapeutas familiares, embora sem a devida, vamos dizer, titularidade, né? De ser uma formação, até porque em Goiânia a gente tem algumas dificuldades, algumas escolas abrem, fecham. Então, nós não temos ainda uma formação em terapia familiar. Mas esse grupo da terapia familiar junto da Tefago, junto com o grupo de adoção, se tornou mesmo uma comunidade de aprendizado. Então, muitas pessoas que estão ali se tornam pessoas aptas a desenvolver, porque elas ficam alguns anos ali. Então, nós temos leituras, nós temos estudo de caso, a gente, como a Vera disse, né? Segunda-feira de manhã é quando a gente se reúne, mas nós continuamos com os casos, estudando os casos a semana inteira, porque a gente não para. É um grupo que não para. Então, às vezes, a gente trabalha sábado, trabalha domingo, então, e sempre na área da terapia familiar. Como é que é a atenção sistêmica que nós damos para esse trabalho, né? É um trabalho de grupo, então as supervisões são realizadas em grupo, o estudo é realizado sempre em grupo, tá? E o foco sempre são as relações, famílias que estão sendo preparadas para adotar, que estão engravidando dos seus futuros filhos, famílias que estão com vontade ou com problemas. Nós temos dentro desse contexto também, né? Por que a gente fala psicossocial e institucional? Porque nós temos o contexto psicojurídico. Não existe adoção fora do contexto psicojurídico. Então, nós temos uma inter-relação com os tribunais de família, com os tribunais da infância e da adolescência, então essa com o Ministério Público. Então, nós temos uma conversa também com todas as instituições jurídicas que cuidam do ECA, né, que cuidam dos direitos da criança e adolescente, e particularmente das questões de adoção, né? Então, esse trabalho é um trabalho muito amplo, e é reconhecido, já foi premiado, nós temos prêmios internacionais, né? Um prêmio internacional, né, Vera? Por esse trabalho, tá? É um prêmio que nos deu muito orgulho, muita força para continuarmos. Então, é um trabalho que tem esse ineditismo, tá? Então, nós somos madrinhas, né? Madrinhas mães deste projeto. Tá? De trabalhar com famílias, e é um trabalho sistemático. Ele já foi escrito, ele já foi publicado, né, em diferentes momentos. Tem também nesse trabalho ele foi frutificando, hoje ele já é bem mais amplo. Então tem a roda de conversa, né, Vera? Além disso, tem a roda de conversa, porque antes a gente realizava encontros de família, depois virou dois encontros mensais, o Conviver já tem, para trabalhar com as famílias, vamos dizer, de pretendentes. E é um grupo mais, vamos dizer, de construir narrativas em torno daquelas questões. Agora, a parte clínica de terapia familiar, como que ela é feita? Os profissionais, a Vera, principalmente, né? Primeiro, seleciona essas famílias, seleciona as pessoas que já estão dentro do SMA,
que é o Sistema Nacional, né, de Adoção, e que seleciona as famílias têm que cumprir alguns rituais, né, o ritual do curso, o ritual tá. Então, essas famílias já existem, elas estão ali. Né? Às vezes a demanda vem do próprio setor jurídico que nos encaminha, nos solicita laudos, nos solicita perícias, nos solicita avaliações, relatórios, tá? Especialmente pós-adoção, né? Pós-guarda, na Especial, realidade, né? pós-guarda Entre a guarda e a adoção, e um adoção. acompanhamento específico, né? Um acompanhamento específico. Então, vamos dizer, Goiânia, nisso, ela ganha. Né? Os tribunais jurídicos ganham com o nosso trabalho, porque nós estamos, dessa forma, cumprindo a Lei Nacional da Adoção e cumprindo o ECA, tá? Nós todos. Então, eu quis falar assim, é um sistema muito amplo que nós trabalhamos, tá? E que acaba que nós, goianos, podemos ter hoje, né, várias famílias que já adotaram, várias famílias que estão em guarda, várias famílias que vão adotar, que estão cumprindo todos os rituais previstos. Quais são? Ser preparada, aquelas crianças serem preparadas para aquelas famílias, as crianças poderem ter voz, o que nós mais fazemos, né? É traduzir a voz da criança que vive em instituições de acolhimento, que foi separada de uma família biológica, né? E que essas crianças vão encontrar uma família, e aquela família que às vezes idealiza, às vezes ela pensa que vai ter um filho que vai adotá-la, né? Que vai agradá-la, que vai fazer tudo de bom para ela, né? Porque ela fez um favor de adotar, e aí a gente vai ter muita conversa com essas famílias que às vezes têm uma idealização excessiva, às vezes não estão sabendo como é que lida com uma criança de 5 anos, ou de 7, ou de 10, ou de 12, né? E outra coisa também que a gente trabalha muito é com as famílias de adoções múltiplas, que são adoções de grupos de irmãos. Então, é outro trabalho incrível, tá? E, gente, tudo isso que eu estou contando para vocês, eu não aprendi na escola. Eu aprendi com essas famílias maravilhosas que permitem que a gente entre na vida delas, que permitem que a gente converse com elas, tá? E com essas pessoas também, né, dos ambientes jurídicos, com a Vera, com todas essas pessoas que se uniram e que nós estamos conseguindo fazer isso, tá? Tornar esse trabalho um trabalho extremamente fértil. Então, o terapeuta atende, né, inicialmente a família, o casal, né, porque também nós temos adoções por uma pessoa só. Nós temos adoções por vários tipos de casais, né, por várias modalidades de uniões afetivas, socioafetivas, né? Então, a gente vai conhecer essa família, a gente vai conhecer as crianças que eles pretendem adotar, e durante a guarda nós oferecemos, tá? Tudo isso gratuitamente, nós oferecemos atendimentos clínicos. Então é uma ONG onde esses 12 profissionais, 10 a 12 profissionais, geralmente é a média que a gente consegue trabalhar, né? Eles têm uma orientação sobre essas famílias e sobre o plano terapêutico. Qual vai ser o plano? E nós também trabalhamos com várias modalidades de técnicas, de intervenções. Então, é uma comunidade de aprendizagem onde tudo que nós sabemos, né, é passado para essas pessoas. Todos os conteúdos, todas as bibliografias, todas as coisas que nós podemos oferecer para que essas pessoas tenham o melhor conteúdo, o melhor manejo, a melhor forma de estar trabalhando com as famílias. Então, eu acho assim que é uma grande honra, né, ter sido, assim, estar dentro desse projeto. É um projeto que, assim, traz muito amor, muita paixão, inclusive um amor que eu comento às vezes no grupo de pais. Eu sou uma peça um pouco rara, como os outros psicólogos também, a maioria, porque eu não tenho filhos adotivos. Eu tenho, né, muitos filhos, mas não tenho filhos mas como diz o Luiz Schettini, que é um psicólogo pai adotivo lá de Recife, né, ele sempre diz o seguinte: todos os filhos precisam ser adotados, inclusive os biológicos, porque se tem crianças em abrigo precisando ser adotadas, é porque suas famílias biológicas não os adotaram.
Uhum. Então, Exatamente. todos os filhos são adotados. Todos os filhos. É. Então, assim, o que eu aprendi também, Vera, com esses grupos, com esses pais, com essas famílias, é a dimensão amorosa de quem adota. Até para gente também, que não adotou, não passou por isso, e como terapeutas de crianças, adolescentes e famílias, que eu sou há mais de 30 anos, então, como é que a gente pode assim, melhorar e compreender as outras famílias que não se prepararam para ter filhos. Tem muitas famílias que têm filhos como se fosse uma geração espontânea, né? Os filhos brotam, os filhos nascem. Também aquelas famílias que, às vezes, imagina que filho vem para nos trazer toda a felicidade do mundo. E, às vezes, não é isso. Esse não é o percurso normal, né? Os filhos vêm para fazer uma companhia, para a gente ajudá-los, principalmente. Uhum. Então, é muito interessante o papel que tem, né, a dimensão que tem a compreensão das teorias sistêmicas, das teorias, né, e práticas colaborativas e do olhar psicossocial, que é muito a área da Vera. Né? A Uhum. Vera não é psicóloga por formação, mas é uma experiente mestra na área de saúde mental e na Uhum. área psicossocial. Uhum. Então, nós duas sempre fizemos, né, vários encontros profissionais, encontros, né, de parceiras, e acho que nós duas aprendemos uma com a outra também. A gente troca, né? Eu acho que, como deve ter várias pessoas aqui participando e que nunca tiveram contato com uma criança que foi institucionalizada, foi afastada da sua família de origem por algum motivo, né? E não tem muita dimensão do que é isso, né? Eu queria pedir um pouco para você, Ângela, comentar. Eu vou fazer um primeiro comentário e depois você dá uma complementada, né? Que crianças são essas, né? São crianças de todas as idades, de 0 a 18 anos incompletos, que estão Uhum. nos abrigos, né? Aqui no estado de Goiás, mais ou menos 2.000 crianças e adolescentes estão institucionalizados. No Brasil, cerca de 45 mil, né? Então é uma população grande, né? Uhum. O que leva essas crianças para os abrigos, né? As motivações mais frequentes hoje, infelizmente, já é praticamente muito frequente o uso de álcool ou drogas pelos pais, e aí gera abandono e negligência, né? E uma demanda muito grande de violência doméstica, né? De violência familiar. Né? Essas duas situações são muito presentes nos abrigos, né? Então, são crianças que também, ao longo desse trabalho aí, né, eu aprendi muito também nesse grupo de estudos da segunda-feira, com todos os psicólogos, com a Ângela, né, que uma das vertentes de abordagem para essas crianças, inclusive para poder prepará-las para a adoção, é trabalhar com estresse pós-traumático, porque elas praticamente 100% delas têm algum tipo de estresse pós-traumático, né? Porque vem com histórias muito dramáticas, né? Às vezes histórias muito, muito, muito pesadas, assim, de abuso sexual por 3, 4, 5 anos seguidos por gente da família, histórias, às vezes, de crianças que são abusadas, na frente do irmão, na frente da irmã, né? Não tem, né? É importante que fique claro para quem não conhece, que não são crianças que cometem algum ato infracional, que cometem, elas não foram crianças que roubaram, não foram crianças que mataram, não foram crianças que fizeram nenhuma atividade dessa, não são crianças que estão pedindo esmola na rua, são vítimas. As crianças que estão nos abrigos, elas são vítimas. O abrigo é uma medida de proteção para ela. A família não é uma família naquele momento boa para o crescimento saudável dessa criança, então ela é vítima, né? Uhum. Então, isso é importante as pessoas saberem. Né? Uhum. Então, o que esse trabalho faz, e que a Ângela pode falar muito, né? Assim, é desse encontro de dois mundos tão diferentes.
porque a gente tem famílias, né, casais ou famílias ou pessoas sozinhas, né, das mais variadas formas, como a Ângela falou, né, com uma história de vida, em geral, de uma família estruturada, organizada, que estudaram, que trabalham, etc. E vem uma criança de uma família conturbada, crianças com muita defasagem escolar, porque elas têm um processo de aprendizagem muito conturbado, elas entram e saem de escolas diferentes o tempo inteiro, né? Passaram por histórias de violência, por histórias de abandono. Então, são dois mundos muito diferentes que se encontram, né? E acho que é aí que os psicólogos têm um trabalho muito bonito a ser feito de como se dá, como fazer para esses dois mundos se encontrarem. Uhum. Você quer falar um pouco Quero, disso? eu vou falar. Esta, vamos dizer, este assunto, né, de como preparar as crianças para acreditarem de novo numa família, porque essas crianças desse padrão que a Vera falou, né, que foram gravemente abusadas, gravemente maltratadas, existem. Mas também, Verinha, existem crianças que foram só negligenciadas, mas de formas muito cruéis, né? Crianças que foram abandonadas da vida de alimentação, de tudo, né? E é muito interessante porque, da mesma forma como tem pessoas muito resilientes que conseguem passar por várias situações de vida, por várias formas de violência, e elas sobrevivem a isso. Elas se salvam apesar disso. Então, nesse mundo, nós encontramos algumas crianças com uma capacidade incrível de solucionar. Mas tem outras crianças que precisam de muito apoio para solucionar isso. E um apoio bastante amoroso, bastante educacional, bastante sábio. E algumas famílias vão precisar trabalhar com isso, porque são assuntos que ou mexem com conteúdos que elas também sofreram na vida, ou mexe com conteúdos que elas querem evitar, que elas não gostariam de tocar, né? Que elas nunca imaginariam ter que lidar com uma narrativa de uma criança ou de um adolescente sobre tantas violências que passaram, né? Então, quando nós vamos tratar desses assuntos e dessas famílias, a gente precisa ter muito cuidado. Então, cada caso aí é que entra a questão do individual, de cada família tem uma história, porque aquele grupo de família, né, ou um pai, ou uma mãe, ou um casal, que seja, pretende adotar, eles também têm a narrativa deles. Às vezes eles têm filhos biológicos, às vezes eles têm filho de uma primeira relação anterior, às vezes eles já nasceram pais adotivos, querem adotar antes de ter os biológicos. Então, a gente encontra também uma diversidade de pai e mãe enorme. Outros já foram adotados também. Tem alguns pais que também passaram por processo de adoção. Eles foram adotados e eles querem continuar com isso porque tiveram pais maravilhosos, mães maravilhosas adotivas e querem também fazer isso por alguém. Querem ter os filhos como adotivos. Então, a gente tem um leque, né, Vera, de assuntos muito importantes. O assunto de tratar a criança que passou por violência, então exige que o profissional, né, seja um profissional muito preparado e disponível. Disponível para essa escuta, disponível para trabalhar com a família, porque aí tem que trabalhar com a criança e com a família, com a criança e com a família. Então, ele tem que servir, né, de um mediador. Ele tem que trabalhar como um mediador dessas relações. Porque a criança que sofreu traumas nesse nível, como a Vera fala, estresse pós-traumático, outras formas de sofrimento psíquico, ela também tem uma certa rigidez, tá? Ela também aprendeu a se defender, às vezes até odiando, agredindo, parando de falar, regredindo, né? Sendo uma criança perversa, ela também vai ter, né, que fazer de alguma forma uma maneira, às vezes até porque ela queria se defender de alguma coisa, né? Então, esse entendimento, né, do que é
trazer para sua família, tornar-se pai e mãe de uma criança que precisa de tanta sabedoria, tá? É o que nós tentamos fazer, tá? E dá certo. O bom é o seguinte, é que a gente trabalha e fica assim envolvido com aquelas famílias, pensando, nossa, será que eles vão dar conta? Será que eles vão conseguir superar essa fase, essa passagem, esse momento difícil? A criança acordar à noite gritando, berrando, imaginando que está aparecendo alguém, que está fazendo alguma coisa. Então, o casal vem no outro dia assim, desespero, né? O que nós vamos fazer com essa experiência? O que nós vamos fazer com essa história? Né? A gente nunca viu isso na vida. Então, o que a gente vai aprendendo? Que tudo tem solução. Tudo tem solução. E que quando a gente começa a conversar, aí é que a gente vê a importância da terapia familiar. Como a terapia familiar é fantástica e como a terapia familiar tem uma metodologia, tem formas de intervenção, tem como acomodar isso, tem como levar essa família a crescer, aprender com isso, desenvolver suas capacidades, porque às vezes os pais pensam assim, nós não vamos dar conta. Como? Como lidar com isso? Uma criança hipersexualizada, uma criança que chega e já pergunta para o pai e para a mãe, que hora que eu vou te beijar? Que hora que você vai me mostrar isso, vai mostrar aquilo, vai fazer isso? Porque as crianças ficam até achando que aquelas questões, aquelas que às vezes para elas foram como se fosse um jogo erótico, porque às vezes a violência ela é dissimulada. Nós sabemos que nem sempre a pessoa que causa danos para as crianças, ela se mostra completamente, né? Então as crianças começam a fazer jogos eróticos com a família, querer fazer jogo erótico com os irmãos, né? Então, tudo isso é um processo de psicoeducação da família. É um processo de trabalho psicossocial e muito por quê? Porque nós sabemos, né, lidar com sistemas. Nós sabemos lidar com várias questões de várias pessoas. E também nós fazemos assim uma reconstrução. Outra, pais adotivos não podem negar o passado da criança. Ele apenas tem que saber lidar. Que é a Ele outra não pode... ponta do triângulo, né? Eu outra falei que era um ponta. triângulo, né? A criança, a família biológica, a família adotiva. Esse triângulo Sim. vai existir sempre. Sempre. Não tem como enterrar Mesmo que seja a adoção de um bebê, mesmo que esse bebê nunca tenha visto a família biológica, né? E quando cresce, isso eu vou falar como depoimento pessoal, porque eu adotei a minha filha bebê, né? Ela fala, a partir de uma faixa etária, ela começou a falar, nossa, como é que será que era minha mãe? Você conheceu minha mãe? Quer dizer, o imaginário começa a criar histórias na cabeça da criança sobre aquela família que ela nunca viu. Né? Então, algumas pessoas às vezes dizem assim, mas meu filho foi adotado bebê, foi adotado muito pequenininho, não tem lembrança da família biológica, não vai ter problema, né? Mas essa família biológica precisa de um espaço, né? Precisa de um espaço na vida de todos, né? Ela tem o seu espaço imaginário, essa família biológica. Sim. Né? E esse espaço, às vezes, ele precisa ser ressignificado, né, Vera? Ele, junto com a criança, né, saber. Porque é o seguinte, gente, também que nós aprendemos com essa vivência toda, né? Que as crianças, mesmo as que foram maltratadas, né, que foram mal cuidadas, elas têm uma reserva amorosa em relação a essa família biológica. Mesmo a família imaginária, né, Vera? Mesmo a família que ela não conheceu, que significa a família, né, os bebês que foram entregues pequenos ainda. Então, ela tem uma imagem, ela tem uma história genética de como teria sido, porque ela reconhece no corpo, na maneira de ser, na forma de ser, né? Ela se percebe diferente biologicamente daquele contexto que ela vive.
né? Ela Uhum. sabe que ela tem algumas diferenças na estatura, aí eu sou mais baixa, meu pai e minha mãe são altos, E a né? gente, com um país tão miscigenado, né, a gente vê É, muita adoção interracial, né? sim. Uhum, Muitas pessoas, muitas famílias brancas adotando crianças afrodescendentes, crianças negras, às uhum, vezes o inverso, família afrodescendente adotando criança branca, porque uhum, esse é um princípio da adoção, a gente não escolhe a criança que vai adotar, uhum, né? A criança, hoje o sistema de adoção está bem mais organizado, né? Quando eu adotei não existia legislação nenhuma, era uma bagunça enorme, né? uhum, Hoje não, hoje tem regras, hoje a legislação, até a Luciane fez uma pergunta anterior aí sobre legislação, a legislação avançou muito, né? E avançou, diga-se de passagem, por causa dos grupos de apoio à adoção. A sim. primeira lei, que é a Uhum, Lei 12.010, que foi aprovada em uhum, 2009, que é a chamada Nova Lei da Adoção, é uma lei que foi proposta pelos uhum, grupos de apoio à adoção através de um deputado federal pai adotivo, né? uhum, Trazendo as primeiras propostas de regulamentação do processo de adoção dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque não tinha uhum, nada que orientasse, né? uhum, Então, a legislação, para quem é advogado que está assistindo aí, ela vem avançando muito, 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 muito mesmo, né? uhum, É, mas ela ainda tem problemas, né? Um dos grandes problemas da lei que a gente sempre discute, por exemplo, né, é a interpretação que muito variável que se dá o que significa esgotar todas as tentativas de recolocação da criança na família de origem, porque ela só uhum. pode ir para adoção quando esgotado isso. Só que a lei não diz o que é esgotar, né? E aí tem todo um processo de discussão, assim, mas deve ir procurar um avô, uma avó que nunca viu essa criança? Deve procurar um tio que mora lá no Pará, no interior do Pará, que nunca viu essa criança? Né? A gente, grupo de apoio à adoção, acho que não. Que deveria valer a família extensa que conhece a criança, que tem vínculo com a criança, porque senão é uma adoção. Se é uma família, se um tio, uma tia, uma avó vai ter direito a receber essa criança só porque tem vinculação biológica, mas não conhece a criança, é um processo de adoção. E com altas chances de não dar certo. E a gente vê Uhum. muita criança sendo devolvida depois de tentativa de reintegração familiar. Então, essa criança sofre 2 vezes, 3 vezes antes de ser encaminhada para adoção, né? Uhum. Então, a gente ainda tem entraves na legislação que precisam ser melhorados, sim, né? Uhum. Acho que a destituição de poder familiar é uma área que os psicólogos precisam começar a entrar, precisam começar a discutir melhor. Como fazer uma proposta de avaliação de uma família para realmente colaborar para decidir se essa família deve perder a guarda do seu filho ou não, ou se essa família tem condições de receber esse filho de É, volta, né? Isso é um é, nó, isso é o grande sim. nó, né, E na tem uma outra adoção. coisa, né, Verinha, que é a questão do preconceito. Eu Uhum, acho que a psicologia também, né, assim como a terapia familiar, tem uma missão muito importante, que é derrubar mitos e preconceitos. Então, uhum, existe muito preconceito em relação à adoção, considerando, sim. às vezes, que as crianças adotivas sempre vão dar problemas, sempre. Essa palavra Uhum. existe, né? Essa imagem surge, né, Uhum, ao longo dos anos, uhum. porque quem vai parar nos consultórios É, particulares dos é, terapeutas? As sim, crianças ou as famílias que tiveram problema, sim. né? E as famílias Uhum, que não tiveram problema, que não chegam, não vão procurar essa ajuda, né? É como uhum, se elas não existissem, né? uhum. E na realidade, quando a gente faz esse trabalho, que a gente faz essas rodas de conversa aberta, que às vezes tem 40, 50 pessoas participando da roda de conversa mensal, com um monte de pessoas ali que nunca precisaram de acompanhamento terapêutico e estão Não, super bem com seus filhos, sim, né? sim. Mas uma outra parcela das famílias precisam desse apoio, Precisam. principalmente porque neste momento o Brasil
está mudando muito o perfil, a família brasileira mudou muito o perfil de adoção. A quantidade da chamada adoção tardia, né, que na realidade é a adoção de criança grande, aumentou muito. E é aí que a gente entra. Né? Adotar um bebê é uma coisa, adotar uma criança de 3 anos é outra coisa. Agora, adotar uma criança de 8, uma de 12, uma de 13, uma de 14, uma de 15, como a gente já acompanhou, né? É completamente diferente. E está Sim. crescendo muito a adoção de crianças grandes e adolescentes. Né? E aí a gente tem um papel fundamental nessa preparação e nesse acompanhamento dessas famílias que pegam crianças grandes e adolescentes, né, Ângela? É fundamental. Fundamental porque o adolescente, particularmente, ele já tem dentro dele, no desenvolvimento dele, algumas propostas de vida já desenhadas. Algumas maneiras de ser já estão ali, né? Alguma histórias, as histórias são mais intensas, né? E também eles às vezes já escolhem famílias. Então nós temos também crianças grandes, como a Vera falou, adolescentes de 12, 13, 14 anos, que eles falam: eu quero uma família que goste de passear, que goste de jogar bola, que o pai goste de jogar bola. Eu quero uma família que eu possa me leve, me ajude a conhecer minha família biológica. A gente ouve com as crianças e com os adolescentes muitas histórias, muitas coisas. Então, nós temos que construir com eles também como é que eles vão conquistar essas histórias junto com a nova família. Que a nova família é uma outra família. Ela não substitui a primeira, ela não desfaz da primeira, ela não enterra a primeira família. Tá? Então, essa segunda família vai ser uma forma de apoio. Então, ela vai ajudar você, né? Ela vai ajudar, isso para as crianças grandes, ela vai te ajudar a construir a sua vida, mas você também precisa querer adotá-la. Porque uma das conversas importantes é isso. Eles vão te adotar, mas você tem que adotá-los. Você também tem que fazer alguma coisa por eles. Você tem que querer ser filho, né? Você tem que Ser querer filho? ser filho dessa família. E nós chamamos assim, por exemplo, no nosso processo de trabalho, né, tem o período de visita. Nós, aqui nesse intervalo de uma live, nós não temos como explicar para vocês todas as etapas de um processo. Né? São etapas longas. O mínimo de uma etapa de desenvolvimento, vamos dizer, de vínculo, tá? Porque a gente tem que construir aquele vínculo. Né? As famílias vão ter que construir esse vínculo. Nós somos só mediadores, caso elas precisem. Tá? Mas somos orientadores, nós temos uns passos a passos, nós temos algumas regras que são fundamentais. Igual, por exemplo, o pai que engravida biologicamente, a mãe que engravida biologicamente, ela prepara enxoval, ela assiste a aulinhas, ela vai no pediatra, ela busca na internet, ela lê livros, ela escuta das amigas, ela constrói um planejamento. E ela é informada sobre a queda do umbigo, sobre a dor de barriga, ela tem as informações de como receber aquele recém-nato. E a família em processo de preparação para adoção, ela também vai receber, tá? Toda a preparação, como receber uma criança grande. Detalhe, o Conviver Geago trabalha com adoções tardias, né, Vênia? Isso é um perfil... Prioridade, né? A gente trabalha com tudo, mas a gente prioriza hoje isso, né? Isso a gente prioriza muito porque são, né, as crianças que estão precisando mais. E até porque outro mito que tem, é como se os abrigos estivessem cheios de bebês, e os bebês estivessem pipocando pelo mundo, mas não é assim. Tá? Os abandonos, as necessidades de retirada de criança de vínculos familiares nocivos, né? Perniciosos, geralmente acontece e vem a público quando a criança já está um pouco maior. Né? Quando a criança tem 3 anos, 4 anos, os avós denunciam, os vizinhos denunciam, o conselho tutelar descobre, aí que elas são retiradas das famílias. E os bebês, às vezes, eles têm outras formas de encaminhamento,
E como o juizado também trabalha com a perspectiva de que a família biológica é a primeira e é a prioridade, né? O ECA também diz isso, a nossa lei diz isso. Então, primeiro vai ver quem é da família biológica que gostaria de adotar aquela criança, tá? Se a mãe Uhum. não tem competência, o pai, pode ser um tio, pode ser uma tia, um irmão mais velho, né? Então, é muito mais raro um bebê ser deixado no abrigo do que uma Ângela, criança. Ângela, Fala. eu quero fazer um comentário que eu acho super importante, né? Aham, São 14 anos que a gente está trabalhando com esse grupo com essa proposta de clínica social, né? Então a uhum. gente tem já aí uma vasta experiência, uma quantidade enorme de casos atendidos, né? Então eu quero, porque a gente já está quase encerrando, né? A live passa rápido E demais, tem está umas faltando aí perguntas, Vera. Tem umas mas as perguntas aqui perguntas a gente vai interessantes. ter que falar depois, né? Tá. É, eu quero aqui dizer que a, o índice, a quantidade de rompimento de vínculos, de adoção fracassada, de devolução da criança para o abrigo, no trabalho que a gente está fazendo, é ínfimo, é insignificante. Raríssimas situações que a gente realmente não conseguiu colaborar para que a gente tem caso? Tem. A gente tem caso, sim, de que não deu certo e que a criança teve que retornar para o abrigo, né? Inclusive, caso que a própria criança pediu para retornar para o abrigo porque ela não queria aquela família, né? E casos que nós assumimos a responsabilidade de dizer que aquela família não tinha condições de ficar com aquela criança. Mas são casos raros. Então, a gente tem um resultado excelente de adoções bem-sucedidas, saudáveis, pouquíssimas devoluções. Então, eu queria deixar isso aqui como um resultado super importante desse trabalho de 14 anos que a gente está fazendo, né, esse resultado, né? E queria pedir para a Ângela começar aí a fazer suas considerações finais sobre a terapia de Tá. família, a importância dessa parceria que começou com o Jeff e se estende e continua com a Tefago. Várias pessoas, vários psicólogos que estão no Conviver fazem parte da Tefago também, né? Que você comece então a fazer suas considerações finais, porque infelizmente a gente está encerrando a live daqui a pouco. Temos que fazer isso, senão a live encerra e a gente não E encerra. a gente não encerra. A gente não acaba, né? E as Isso. perguntas, então, tem algumas muito interessantes, eu acho que a Vera deve estar, né, tendo algum Uhum. cuidado de anotar. A gente pode fazer uns temas para novas lives, né, Vera, sobre Sim, esse sim, assunto. Então, que são sem assuntos dúvida. muito interessantes. Eu vi aqui pessoas falando sobre a questão jurídica, outros falando da adoção por homoafetivos, né? Casais pares homoafetivos. Então, Uhum. tem muito tema, né? Que numa live só a gente não dá conta de falar, né? Hoje a gente queria falar, no geral, como é que a terapia familiar veio colaborar, né? Junto com essa histórias da adoção aqui, né? Do Conviver Giago, que é uma coisa né, de nós goianos, e que tem sido, né, muito cortejado, né, Vera? As pessoas de Sim. fora, das outras ONGs do Brasil todo, sempre estão nos consultando, sempre estão perguntando como é que isso acontece e tentando, né, fazer um modelo semelhante a esse. Bem, como essa live foi um programa da Tefago, né, a Associação de Terapia Familiar de Goiás, eu quero, né, nós reservamos esse finalzinho para falar um pouco sobre a Tefago. A Tefago, ela vem há 10 anos fazendo um trabalho de muita relevância em Goiás, né? Assim, agrega gente de todo o estado de Goiás, tem algumas pessoas de Brasília, tem algumas pessoas de Minas Gerais, tem, né, várias pessoas. E somos muito apaixonados. Eu acho que a Tefago é fruto de amor, é fruto de paixão, é uma ONG que tem trabalhado muito com essas coisas, né? E promovemos cursos, seminários, mas o que eu mais gostaria de dizer é o seguinte: com essa ONG, nós encerramos, com essa live de hoje, né? Nós encerramos a nossa gestão de presidente da Tefago.
até segunda-feira eu ainda sou o presidente da Tefago, mas hoje é a última live da nossa gestão. Fizemos essa programação que teve assim, um grande alcance para justamente nesse período, né, de pandemia, que foi muito bom, para a gente poder manter os nossos contatos, manter o nosso relacionamento com as pessoas, com os associados, com as pessoas que trabalham conosco, com toda a nossa rede, né? Que é uma rede bem grande. Então, eu quero, primeiro, agradecer a todas as pessoas que acreditaram no sonho de construir a Tefago. E que são inúmeras, algumas estão aqui. Eu vejo aqui nos nomes delas, elas toda hora estão passando por aqui, né? Então, algumas pessoas acreditaram que construir uma associação de terapia familiar em Goiás seria bom e nos traria muitos resultados e nos traria muito conhecimento. Então, nós fizemos, né, isso, e isso foi bom. E só foi possível porque muita gente acreditou, muita gente trabalhou, e vamos fazer esses 10 anos com uma honra muito grande, que foi ser reconhecido pela entidade maior das terapeutas de família, que é a Abratef, e trazermos o congresso para Goiás. Então, o congresso foi um prêmio para essa Tefago, que trouxe tanto modelo de trabalho, tanta, né, visibilidade, tanto esforço, né? Então, isso eu quero agradecer. E quero também dizer para todos vocês, né, que acho que o modelo da terapia de família para todos os profissionais, sejam pedagogos, médicos, advogados, seja assistente social, para todas as pessoas, eu acho que o foco de incluir o olhar para uma, vamos dizer, uma terapia, uma prática que envolva a terapia familiar, uma prática que acolha a família, que resgate os valores da família, que proteja as crianças e os adolescentes, que convença as políticas públicas de que criança, adolescente precisa de políticas públicas decentes, boas, tá? E que precisam de proteção. Criança e adolescente não vive sozinho, não tem como. E famílias brasileiras, nós temos que pensar que são famílias pobres. Classe média no Brasil é um grupo pequeno. Classe que tem um salário digno é pouquíssimo no Brasil, tá? Então, a proteção, né, eu acho que passa pela reflexão dos terapeutas de família. Então, é muito importante, quando eu falo terapia de família, não é... Por isso que eu digo assim, eu não sou uma pessoa só clínica, que olha só o paciente que está com transtorno, que está doente, que está preocupado com as questões da vida, ou para a área jurídica, que eu também sou uma psicóloga que trabalha na área jurídica. Mas, para mim, por que eu também faço trabalhos com a educação, com a área jurídica ou psicossocial? Porque eu gosto de família. Porque eu acho que isso vem também das minhas origens, né? Eu tenho umas origens lá bem longínquas na Itália, e acho que essa coisa de italiano, né, tem muito essa coisa da família, da preservação, né? E isso é uma coisa que me encanta e que eu sempre gostei de fazer. Então, eu acho que a Tefago, até aqui, cumpriu uma grande missão, tá? E essa participação junto com o Conviver Geago, né? Foi uma realização imensa e continuará sendo, porque nós não vamos deixar, tá? Assim como com a oficina de parentalidade, que nós desenvolvemos também em parceria com o Tribunal de Justiça, né? Então, são 2 programas que fazem uma colaboração para... uma colaboração comunitária, uma colaboração social, educacional, né? E que a gente não pode deixar. Então, a Tefago, ela sempre teve esse olhar, um olhar para o psicossocial, um olhar para a colaboração, um olhar para poder torná-la visível e porque não existe como você ter uma associação, um grupo de pessoas, se não houver trabalho. Né, Vênia? Isso a gente sempre fala junta, né? Nós fazemos um coro, né? Só para te orientar, Ângela, falta 1 minuto para encerrar a live, né? Então tá. Então agora é só, né, agradecer vocês todos, né? Acho que agradecer todas as pessoas que colaboraram,
todos os associados da Tefago, todos amigos queridos, todos os psicólogos do Conviver Giago, tá? E minha grande amiga Vera e todos meus amigos de diretoria, tá? Eu tenho uma diretoria maravilhosa, tive minha vice-presidente Luciene, a Natália, maravilhosa, Gisela, maravilhosa. Então, acaba que a Tefago também é uma prima alma gêmea do Conviver Giago, né? É um balaio só, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês, né, por estarmos juntos, por aprendermos tanto, né, e por amarmos tanto a causa das famílias, tá? Muito obrigada a todos. Eu também agradeço por essa live. Boa noite, obrigada. Estamos Boa noite. sempre às ordens. Tá. Tchau.